A lentidão para autorizar pesquisas clínicas com novos medicamentos no Brasil é uma preocupação de especialistas na área de saúde. Enquanto nos Estados Unidos, o prazo médio para a liberação dessas pesquisas é de cerca de 3 meses e em alguns países da América Latina de 6, no Brasil esse processo pode passar de 1 ano. Isso acaba prejudicando pacientes de doenças como câncer, que demoram a ter acesso a novos tratamentos. Para falar sobre esse assunto, o Cidadania recebe Evânios Wierman, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, e Luciana Holtz, que é presidente do Instituto Oncoguia de Apoio aos Pacientes com Câncer. Sejam bem-vindos. Eu vou começar falando com o Wierman. Por que a situação no Brasil é tão diferente? Por que a situação no Brasil difere em relação a outros países, né, até mesmo da América Latina? É porque nós temos uma regulamentação de pesquisa que acaba fazendo com que a tramitação de todo esse processo passe por diversos órgãos. Então, nós temos hoje, né, o Centro de Ética em Pesquisa, né, o Comitê de Ética em Pesquisa periférico, ou seja, lá onde a pesquisa está sendo feita, e nós temos órgãos centralizados, né, que são a Anvisa e a CONEP. Então, o que acontece, no final das contas, é que nós temos um número maior de trâmites a serem passados comparados a outros lugares e uma regulamentação que cobra menos do ponto de vista de tempo dessas instituições. Então, ou seja, acaba que as mesmas pesquisas, né, exatamente a mesma que é feita na Argentina, que é feita nos Estados Unidos, que é feita na Europa, leve muito menos tempo, às vezes, em determinados lugares, e aqui no Brasil tome um tempo tão longo para que a gente possa começar a incluir pacientes nelas. Agora, o Ministério da Saúde alega que são pesquisas que trabalham com pessoas e que é preciso mais cuidado. Isso se justifica? Do mesmo jeito que nos outros países. Os outros países não têm menos preocupação com a segurança dos seus pacientes, como o Brasil também soberano, também não deva tê-lo. A maneira como a gente está discutindo é como essa tramitação pode ser azeitada ou pode ser melhorada de uma maneira tal para que esses gargalos burocráticos possam ser minimizados ao menor tempo possível para que os pacientes possam ser incluídos o mais depressa, porque especialmente no caso da oncologia, o tempo é um fator muito importante, né? Alguns pacientes com câncer, que a gente está discutindo aqui, têm expectativas de vida muito curtas. Então, ou seja, drogas que poderiam, né, estar beneficiando esses pacientes, às vezes levam muito tempo e nesse meio tempo a gente não só não vai recrutar pacientes, como a gente também pode perder alguns deles. Acho que sobre isso a Luciana pode falar bem melhor para a gente, né, Luciana? Por que é tão importante a pesquisa para os pacientes? Acho que eu concordo totalmente com o que o Dr. Evânios disse. Eu acho que quando a gente olha com tanta expectativa, né, para que a gente consiga ampliar esse acesso à pesquisa clínica no Brasil, claro, é porque a gente está falando de inovação, a gente está falando de avanço científico e, infelizmente, no Brasil, a gente também olha para a pesquisa clínica como uma forma de ampliar o acesso, né? A gente tem uma situação muito complicada hoje, né, no Sistema Único de Saúde, que os pacientes com câncer estão literalmente na fila esperando por um diagnóstico, esperando por um tratamento, esperando até por mais qualidade de vida. A pesquisa clínica responde e vem também de encontro a cuidar também desse gargalo tão sério. Então, a gente está, assim, o tempo inteiro falando de vida, né? Falando de ser humano, a gente não está questionando se o Brasil está sendo mais ético ou menos ético, se o Brasil está assim, tá realmente tão preocupado assim com a questão da segurança, dos direitos do paciente. A questão é que o tempo urge. A gente precisa ser mais ágil, né? A gente precisa realmente tirar esse paciente da fila. O câncer não espera. Então, a gente está realmente pedindo por mais atenção para um tema tão sério quanto esse, que está, né, assim, às vezes um pouco desvalorizado e não priorizado no Brasil. E os pacientes, eles são sempre beneficiados pelas pesquisas? Eu acho que como todo tratamento, como uma pura aspirina, eu acho que claro que a gente está falando o tempo inteiro de riscos e benefícios, mas justamente por ser uma questão tão cuidadosa, tão cheia de critérios, é que, é claro, esse paciente ele é tão monitorado a partir do momento que ele tem acesso a um estudo novo, que tudo pode acontecer. E é claro, se o investigador que está cuidando dele percebe que ele não está se beneficiando, ele é retirado imediatamente do estudo, né? Ele está sendo cuidado, ele está sendo monitorado
monitorado, ele tem exames, né, doutor Ivânios, que ele está fazendo o tempo inteiro a partir do momento que ele aceita, ele assina um termo de consentimento, ele é convidado para participar desse estudo, está tudo conversado com ele de forma muito clara, transparente, ele aceita participar, ele entende, inclusive, que existem riscos e benefícios, e a partir dali ele é super monitorado, né? E aí, se há realmente algum risco, né, que de repente ele para de responder ao medicamento, se a doença dele progride, ele é imediatamente retirado do estudo e ele volta para o tratamento padrão disponível para ele. Então, é tudo muito monitorado, tudo muito realmente considerando a segurança, né, que o paciente esteja realmente muito vigiado mesmo, né, enquanto ele está passando pelo estudo clínico. E essa lentidão, ela acaba fazendo com que o Brasil já tenha perdido muitas pesquisas, né? Não tenha dúvida disso. Ou seja, o Brasil hoje ele tem um poder de recrutamento gigantesco, né, para a inclusão de pacientes em pesquisa. Ele tem centros extremamente bem estruturados, né, com não só que vai desde a infraestrutura até um material humano, né, de científico, ou seja, de profissionais capacitados para isso, mas o que realmente gera o maior desses gargalos realmente é o tempo que leva para uma pesquisa, porque assim, hoje a maioria das pesquisas, né, como elas têm um caráter mundial, elas têm um caráter que é multicêntrico e envolve vários países, na maioria das vezes você quer incluir o mais rápido possível esses pacientes, porque a gente tem que dar uma resposta também o mais rápido possível. Então, se o Brasil, enquanto a maioria dos países levam 3 meses, 6 meses, não importa o que seja, e a gente leva um tempo que pode ser 2 ou 3 vezes mais esse tempo, o tempo que sobra para incluir os pacientes aqui no Brasil é um tempo, às vezes, muito pequeno, dado que o número total de pacientes que vai ser incluído é sempre o mesmo. Então, ou seja, se a maioria dos países já está meses, às vezes anos na frente do Brasil recrutando, o que sobra para a gente é um tempo muito pequeno, um tempo muito exíguo para poder incluir esses pacientes e às vezes o que acontece, infelizmente, é que às vezes os estudos fecham sem que a gente possa recrutar nenhum paciente. Ou seja, já completou todo o recrutamento do paciente mundial e a gente aqui no Brasil ficou a ver navios do ponto de vista disso. Então, e o que é pior? Porque gera todo um custo, né, de avaliação do protocolo, da estruturação do centro, todo aquele trabalho que foi gerado acaba sendo perdido e, principalmente, o mais importante, a gente não incluiu o paciente que poderia se beneficiar e toda aquela equipe, todo o grupo multidisciplinar que estava tratando esse paciente também perdeu a oportunidade de ter o contato com a droga, né? Perdeu a oportunidade de gerar um conhecimento local e, especialmente, de verificar qual o comportamento dessa medicação na população nacional. Porque o que funciona eventualmente na população asiática não necessariamente tem que funcionar na nossa população. Então, o perfil de toxicidade, perfil de eficácia, tudo isso a gente teria toda a opção de avaliar aqui e a gente acaba perdendo esses tempos que acabam derivando esse malefício, né? Parece que o Brasil faz apenas 1% dos ensaios, participa apenas de 1% dos ensaios globais, isso é muito pouco. Infelizmente, para um país que representa, né, que está chegando aí para a 6ª economia, migrando quase para a 5ª economia do mundo, a gente está participando, né, ser responsável por quase 1% de toda a inclusão mundial é muito pouco, é muito pouco. Agora, a gente sabe que pesquisa envolve muito dinheiro, e dinheiro envolve interesses. Como garantir que os interesses humanos, né, o interesse das pessoas, fiquem acima do interesse das indústrias, das empresas, nessa questão? Aí o papel do regulatório é indispensável nessa parte, ou seja, o papel da Anvisa, o papel da CONEP, o papel do Comitê de Ética em Pesquisa, esse é o papel que vai derivar, ou seja, que vai proteger o sujeito da pesquisa. Ele vai ver isso desde o desenho do estudo, né, garantindo que o paciente receba os melhores tratamentos ou aquilo que realmente tem uma chance melhor de ser positivo, né, de trazer um resultado eficaz para esse paciente, e até acompanhar, ou seja, todo o desenrolar dessa pesquisa, ou seja, se o medicamento vai chegar corretamente para esse paciente, se esse paciente será bem acompanhado, né? Ou seja, se o sujeito dessa pesquisa será protegido, ou seja, um sujeito que entra numa pesquisa, ele pode sair no momento que ele quiser, a adesão é voluntária e a retirada é voluntária, se todos os critérios vão ser seguidos. Então, ou seja, quando você fala em pesquisa, você fala muito em protocolo, você fala em regras muito bem estabelecidas, o que faz com que a segurança sobre esse sujeito de pesquisa seja muito aumentada, às vezes até em detrimento daquele paciente que você trata na sua prática diária. O sujeito da pesquisa, ele é extensamente avaliado, né, por todo o grupo de pessoas, fora a garantia que o próprio Estado dá para eles. Agora, Luciana, ainda existe um preconceito com relação a essa participação em pesquisas? Eu
acho que ainda existe um pouco. Acho que a gente também tem que... Eu nem diria que é preconceito, mas eu acho que a gente precisa talvez até conscientizar mais, né? Passa por uma questão de cultura. As pessoas, eu acho que seria muito importante que toda a nossa sociedade entendesse que o tema pesquisa clínica é realmente um direito, um problema, sabe? Uma questão que todo mundo precisa saber do que se trata. Né? Em qualquer momento a gente pode precisar participar, pode ser uma possibilidade realmente de tratamento e que é um tema realmente que traz muitos avanços para o país. Eu acho que sim, acho que ainda tem um pouquinho de preconceito que cabe a gente simplesmente desmistificar, educar, conscientizar. Eu acho que é um trabalho contínuo que toda a sociedade precisa fazer. A gente, inclusive, faz isso constantemente. A gente tem um trabalho no portal que a gente educa os pacientes, a gente educa a população, a gente, inclusive, disponibiliza, quando os estudos estão abertos no nosso portal, os protocolos que estão abertos como uma opção a mais de tratamento para os pacientes, que os pacientes possam conversar com seus oncologistas. Acho que é um super desafio. Até recentemente teve um paciente jornalista que escreveu um artigo muito importante num jornal e ele começou dizendo que foi participar de um estudo clínico, a possibilidade dele poder ter sido cobaia foi uma bênção. E foi até uma questão importante, foi acho que realmente a primeira vez que a gente conseguiu olhar para a forma do termo cobaia, como o termo foi usado, com uma maneira positiva. Porque nem sempre o termo cobaia é visto com bons olhos. Menos deletéria, pois né? Menos pois deletéria, menos pejorativa, né? Porque, na verdade, o sujeito da pesquisa, né, o que seria o termo cobaia, o sujeito da pesquisa, é uma pessoa que está sempre entre um tratamento que é o padrão e algo que a gente espera que seja melhor do que aquilo, para que aquilo, de alguma maneira, possa agregar, seja ele melhor do ponto de vista de eficácia, ou seja ele provavelmente ou preferencialmente menos tóxico do que aquilo que a gente tem hoje no mercado. E trazendo isso, certamente um benefício, porque a partir do momento que esse sujeito gera essa informação, essa droga provavelmente depois será incorporada no mercado e esse benefício se estenderá a todos, né? Da mesma maneira que a gente gostaria que isso acontecesse. Então, a pesquisa ela vem realmente para trazer uma resposta, não importa se positiva ou negativa, mas é uma resposta que vai atender a comunidade acadêmica e também a sociedade, no qual os pacientes estão incluídos, né? Ou seja, para trazer com que ele, olha, eu queria uma coisa melhor, e essa coisa vem através da pesquisa. Ou seja, isso além do que você quer, é através da pesquisa que a gente vai poder dar essa informação. Existem pesquisas que mostram que medicamentos novos quase sempre são melhores que medicamentos antigos, ou às vezes uma droga nova é lançada e depois se descobre que a antiga era melhor, no caso de câncer, por exemplo? Sim. Na verdade, toda pesquisa ela segue um protocolo, tá? Então, nós temos estudos que vão de fase 1 a fase 4, tá? Então, os estudos iniciais, os estudos de fase 1, eles tendem a avaliar a segurança desse tratamento do paciente e definir qual a dose, por exemplo, a ser administrada. Os estudos de fase 2 já tentam muito mais definir qual a potencial eficácia desse medicamento. E só se esses estudos de fase 2 realmente mostram um benefício muito grande, é que eles acabam migrando para os estudos que a gente mais vê aqui no Brasil, que são os estudos de fase 3, ou seja, de comparação dessa, né, do tratamento padrão contra esse melhor. E os de fase 4, que já tentam extrapolar essas ideias para outras indicações e tudo mais, e farmacovigilância, também estão envolvidos. Então, ou seja, no final das contas, tudo é muito bem estudado, ou seja, o sujeito da pesquisa, ninguém vai autorizar uma pesquisa de estudo de uma droga, né, de um tratamento padrão, contra alguma coisa que não se faz a menor ideia do que seja. Isso não vai acontecer. Então, ou seja, por isso é que tem todo esse protocolo, todo esse ritual para se chegar até onde a gente faz, para a gente minimizar o mínimo possível a chance dessa pesquisa não ser positiva. Agora, o que é necessário para mudar essa situação? É uma nova regulamentação? São novas regras? Na verdade, eu acho que assim, para mudar essa questão da lentidão. Da lentidão. Então, o que a gente teve a oportunidade hoje de estar na reunião da CAS e perceber é que realmente todos os jogadores, todos os players realmente estão interessados em trazer uma melhor identidade para a pesquisa no Brasil. A gente não pode esquecer que a pesquisa está envolvida hoje não num caráter só puramente nacional, mas num caráter internacional. Então, é importante que a gente tenda a querer se pautar por características internacionais também, né? Claro que respeitada toda a soberania nossa, mas que a gente possa pautar por níveis de tempo, de regulamentação internacional, para que o Brasil possa entrar nisso, né? Possa entrar de uma forma definitiva na pesquisa, podemos incluir mais pacientes, podemos trazer mais pesquisas para o Brasil, né? E favorecer mais pessoas. Entendendo como foi na reunião hoje, ou seja, não é que a pesquisa seja
aquilo que vai resolver tudo no Brasil, eu acho, ou seja, a parte assistencial no Brasil ainda tem que incorporar muito, ainda tem que crescer muito, mas essa parte de incorporação tecnológica vai obrigatoriamente, tem que necessariamente passar pela pesquisa clínica, ela que vai dar essa resposta. E aí, todos esses players estando juntos, né, ou seja, e tentando atingir um consenso sobre o que seria a melhor forma de se conduzir pesquisa no Brasil, será a melhor maneira da gente trazer uma regulamentação ou um marco, né, regulatório para que esse assunto seja bem estabelecido, ou seja, que eu tenha como saber qual o tempo que eu tenha como cobrar, seja do investigador, seja do Ministério, seja da ANEP, seja da Anvisa, ou seja, que a gente possa de alguma maneira fazer isso, que a gente possa de alguma maneira também tentar descentralizar alguns centros de pesquisa, ou seja, não tentar centralizar tudo, mas é claro que alguma coisa tem que estar centralizada, mas que a gente possa descentralizar uma boa parte dessa tarefa para que isso seja menos árduo e seja mais azeitado, que esse processo seja um processo mais fácil para que a gente possa atingir o resultado final o mais rápido possível e da maneira mais eficaz possível e segura. Luciana, você, para finalizar, o que você, como representante dos pacientes, o que você espera com relação a esse tema? Acho que a discussão foi riquíssima hoje, né? Acho que a gente ouviu uma disponibilidade do governo, né? Eu acho que os grupos que puderam estar presentes ali realmente também demonstraram muita, acho que força de vontade. Eu acho que o tom final é esse. Acho que precisa todo mundo trabalhar junto, precisa sentar, precisa conversar e precisa caminhar. Eu acho que, como eu já te falei, o câncer não espera. Acho que ampliando, saindo um pouco do mundo do câncer, acho que a saúde do Brasil merece que a gente tenha o tema da pesquisa clínica como prioridade no Brasil. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. O Cidadania conversou com o presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Evânios Vierma, e com Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia de Apoio a Pacientes com Câncer, sobre a situação da pesquisa clínica de medicamentos. Se você tiver críticas ou sugestões, ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço, você pode baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela audiência e até o próximo Cidadania.